Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Daniel Ferreira e estamos começando o nosso primeiro quadro Perguntas e Respostas do Ministério de Adoração Sou Teu Instrumento. Deus os abençoe em o nome de Jesus. Como começou o seu ministério? O meu ministério começou no ano de 2003, aonde eu primeiro aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E desde então eu venho galgando o meu caminho, a minha aliança com Cristo. Isso fez toda a diferença na minha jornada, da qual estamos aqui até o prezado momento para poder fazer conforme aquilo que Deus tem colocado e proporcionado ao meu coração. Então meu ministério começou no ano de 2003 e 2004 eu comecei a galgar o caminho verdadeiro chamado Cristo para a minha vida. Como eu consegui enfrentar todos os impedimentos? Primeiro, se Cristo é o meu centro, o meu Senhor, aquele a quem eu tenho por alvo, nada pode me deter, nada pode me segurar, porque eu estou em Cristo. E a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo faz coisas extraordinárias, porque estando em Cristo nós conseguimos avançar o extraordinário e alcançar aquilo que nós não conseguimos ver. Ou seja, isso se trata-se de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que nós conseguimos entender de fato que Cristo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos a convicção, eu tenho a convicção dentro do meu coração que esta é um motivo de enfrentar todos os impedimentos e conseguir enfrentá-los com êxito e ultrapassá-los, sim, para a glória de Deus. Quantos anos de convertido você tem? Eu tenho 16 anos como convertido cristão na casa do Senhor e não tenho um pingo de arrependimento. Tudo que Cristo fez até hoje para mim foi de tamanha misericórdia para com a minha vida. E eu sou muito feliz de estar na presença de Deus esse tempo todo, para a glória de Deus, e eu tenho certeza que eu quero ficar até o resto da minha vida. Como você concilia ministério, família e congregação? Então, de fato, a minha família é a minha base, é o meu primeiro ministério. É chamado de ministério proporcionado por Deus. Então, a minha família tem, por certo, a minha primeira colocação. Eu tento separar, porque a gente também tem um chamado de Deus. Então, eu tenho as minhas agendas, o meu ministério. Então eu tento conciliar isso juntamente com a minha esposa, meu filho, tento tirar o máximo de tempo para a minha família e assim por diante. Mas a obra de Deus ela não pode parar. E a congregação, temos por certo o nosso pastor e sempre nos dá autorização para estarmos fazendo com que o nosso ministério flua ainda mais entre as nações. Como eu tive certeza do meu chamado? A partir do momento que eu passei a ter as minhas particularidades com Deus, a gente acaba passando por períodos de intimidade. E se tratando de período de intimidade com Deus, eu falo de oração. A oração é algo distinto. Ela começa em orar, você tem que falar. Mas a oração, ela termina com o objetivo da ação. Então toda oração, ela tem que ter uma ação. Então se você tem uma oração, você ora por um propósito. E se você não agir, então é uma oração infrutífica. Então só oração que você talvez coloca na sua cabeça, vou só orar e assim Deus vai fazer consecutivamente. Sim, Deus tem um propósito na sua vida, mas se você não agir, isso não vai acontecer. Então eu tive a oportunidade de entender em Deus verdadeiramente o meu chamado e assim coloquei em prática tudo aquilo que Deus proporcionou ao meu coração e assim eu tenho executado com êxito. Graças a Deus, Deus tem me honrado para a glória do nome dele. Como é para ter duas funções em um só ministério? O que acontece? A minha vida é cheia de descobertas ministerialmente e espiritualmente. Então, quando eu me descobri em Deus, quando eu tive o chamado pastoral, automaticamente a gente vai executando por etapas. E a gente sempre ali auxiliando um pastor ou outro e de uma certa forma a gente acaba aprendendo lidar de uma certa forma com o chamado. E eu sempre tive um pique
musicalmente, sempre gostei de música, sempre tive o meu coração preso a isso e assim por diante. Então eu acho que Deus, ele faz as coisas completas. Deus não dá nada incompleto para ninguém. Então, a partir do momento que Deus implantou em você um objetivo, Deus implantou em você uma colocação, você tem que colocar isso em ação, como eu disse. Mas, de fato, eu comecei a perceber dentro do meu espírito que eu tinha um dom de Deus para fazer as duas coisas. Então, hoje, para mim, eu tiro de letra executar a minha função pastoral e também executar a minha função musicalmente. Eu consigo fazer os duplos ministérios em uma só ministração. E é isso aí, beleza?